ação. Então, o objetivo dessa aula, você vai ter esse entendimento de como funcionam os hábitos, como são criados os hábitos, e através disso, você vai ser orientado a como você planejar de forma eficaz e aí sim agir, ir para o raiz, para a prática e realizar aquilo que você precisa fazer para o seu crescimento, beleza? Então, isso é de um poder incrível. A maioria das pessoas trava aqui, porque nem tem noção do problema, do que precisa ser superado e o como, né? E não planeja estrategicamente as suas ações. Então, vamos lá. Então, a gente veio primeiro, né, do reflexão da jornada dos chakras. Quem tem acesso aí ao portal, né, que ainda não fez, pode fazer esse curso que está lá completo no portal. Tem algumas meditações aqui no canal do YouTube, não todas, né, mas tem algumas. Mas é isso. Se você já tem uma bagagem, né, você já tem, sabe, um autoconhecimento do que você precisa, o que é que está mais travando o seu autodesenvolvimento atualmente e que é necessário ser transformado. Então a gente viu, né, que tem o chakra raiz, bem rapidamente para a gente revisar, que está associado à ação, à matéria, né, a materializar, a sobrevivência. A gente tem o sacral associado às interrelações, à sexualidade, à criatividade, ao prazer, né? Então, se o primeiro está fechado, a gente fica se sente muito inseguro. Se está hiperaberto, a gente se sente muito apegado à matéria, sem conseguir transcender, né? Já o sacral, se está fechado, a gente sente como que pouco prazer na vida, né? Não nos colocamos nesse local de desfrutar. Já se está hiperaberto, a gente tende muito a ficar uma vida muito hedonista, né? Focando só no prazer e perdendo o foco das atividades, do trabalho. Já o plexo solar, ele está associado com o esforço, a determinação. Quando ele está fechado, a gente tem pouca determinação para fazer as coisas. Quando ele está hiperaberto, a gente está no excesso, né? E a gente acaba sacrificando nossa saúde, nossas relações para realizar, para materializar. Eu acho que esse programa aqui ele não permite eu fazer o modo apresentação no gratuito, mas tranquilo, eu vou fazer aqui no mais simples mesmo. Então, aí a gente tem o cardíaco, que quando está fechado a gente não consegue se conectar empaticamente com as pessoas, né? Com a compaixão. Quando está hiperaberto, a gente fica, chama burnout empático, né? Fica muito sensível, chorando por tudo, né? E equilíbrio a gente consegue dar e receber com equilíbrio, de forma equilibrada. Quinto chakra é o laríngeo, da garganta. Quando está fechado, a gente não consegue se expressar, fica reprimido, não consegue colocar nossa voz no mundo. Quando está hiperaberto, a gente fica muito tagarela, ou às vezes em desequilíbrio com a maledicência. Enfim, estou aqui revisando, recapitulando, para vocês irem lembrando a jornada e se conectando com aquilo que precisa ser transformado. E quando está em equilíbrio, a gente consegue expressar, ouvir de forma equilibrada. Frontal associado à razão, à mente. Quando está fechado, a gente fica alienado, sem conseguir ver possibilidades, né? Fechados em ideias, sem senso crítico, discernimento. Hiperaberto, a gente fica muito cabeção, muito na teoria e pouco na prática. Em equilíbrio, a gente tem discernimento, clareza, muito importante esse chakra. E por último, o coronário, ligado à espiritualidade. Quando está fechado, a gente não consegue sentir uma conexão mais profunda, né, com o universo, com a vida, com os mentores. E quando está hiperaberto em excesso, a gente
pode desconectar da realidade, da matéria que a gente está aqui vivo, né? E ficar muito flutuante, né? Então é isso. A ideia é que a gente pense essas características e veja qual que a gente precisa mais no momento estar desenvolvendo para que a gente tenha uma vida mais equilibrada. Então, como eu falei, o chakra frontal, ele é o primeiro a ser trabalhado, porque justamente a gente precisa ter clareza onde a gente quer chegar para que a gente possa, então, começar a caminhada, né? Primeiro a gente precisa abrir os olhos. O que é que a gente faz? A primeira coisa que a gente acorda no dia, a gente abre os olhos, né? A gente não sai com os olhos fechados andando. Então, e é interessante porque o corpo segue o olhar. Não sei se vocês já perceberam. Por exemplo, se você for agora, pense que você vai levantar e ir para o banheiro. Veja o movimento que o seu corpo faz. Muito provavelmente você vai começar aqui, ó. Você vai primeiro levar e seu corpo segue esse movimento do olhar, certo? Então, a mesma coisa é nos aspectos mais sutis. Você visualiza algo na sua mente. Eu quero chegar em tal situação na minha vida. Quero passar num concurso. Primeiro começa com a imagem. Depois toda ação segue essa imagem. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente visualiza, porque tudo começa com essa imagem, beleza? E também essa necessidade da gente colocar essas imagens, esses objetivos em um papel, escrever, para que a gente possa visualizar isso constantemente e relembrar o nosso propósito. Então, por exemplo, aqui, meu planejamento que eu faço no ano, né? Eu boto meus objetivos, e desses objetivos eu uso uma técnica chamada RPM, do Tony Robbins, aonde R é o resultado que eu quero, P é o propósito, o que é que me move, a emoção que vai me dar energia para fazer, e M que é o mapa, que é isso aqui. O que é que eu preciso fazer cada dia, cada semana, no mês para eu alcançar o meu objetivo. A gente não vai aprofundar isso nessa aula, porque seria uma aula exclusiva sobre isso, tá? Mas quem quiser, a gente pode combinar outra aula aí sobre isso, certo? E aí, a gente vem aqui para os aspectos dos hábitos. Se vocês fizeram as meditações e se observaram no dia a dia, vocês perceberam vários padrões de hábitos inerentes à sua forma de viver. E aí, o que é que são hábitos, em primeiro lugar, né? Por que que a gente tem esse mecanismo de criar hábitos? Para que serve isso? Já que às vezes existem hábitos muito nocivos para a gente. Então, o hábito nada mais é do que uma forma do nosso corpo economizar energia. Se a gente fosse pensar todo dia como que eu amarro o cadarço, como que eu tomo banho, né? Isso gastaria uma energia imensa. Então, é uma espécie de piloto automático que a gente tem. Assim como no avião, o piloto vai lá, bota o piloto automático, ele segue uma rota. Só que isso pode ter um efeito negativo também. Quando a gente cria hábitos ruins, né, às vezes a gente associa a redução da ansiedade ao hábito de fumar, por exemplo. E aí acaba que o hábito vai se repetindo, né, e aquilo vai se fortalecendo, né? Então o hábito ele tem esse objetivo de economizar energia, para a gente não ter que pensar toda hora sobre o que fazer, e ele é regido por um ciclo de 4 partes. Isso aqui, gente, é muito, muito importante. Eu acho muito interessante isso aqui na formação em psicologia. Tinha uma matéria, uma disciplina que a gente trabalhava muito esse
com isso, que era o behaviorismo, né, o comportamentalismo, que é o estímulo, todo hábito que a gente tenha, qualquer um, ele passa por essas quatro partes: estímulo, desejo, resposta e recompensa. Olha que interessante isso. Alguém coloca aqui no chat um hábito, um comportamento, qualquer coisa que você pensar aí, que a gente vai usar ele como exemplo. Pode escrever aí no chat um comportamento, pode ser que você tenha ou que você não tenha, pode ser positivo ou negativo. Qualquer comportamento humano, ele vai passar por essas quatro fases. Então, alguém coloca aí para a gente usar como exemplo. E essa base, né, essas quatro partes, aqui, Maria colocou um legal, comer doces. Maravilha. Então vamos pensar o comportamento comer doces. Eu prefiro, em vez de resposta, eu boto aqui comportamento. Os dois estão certos, mas eu acho que comportamento explica melhor. Comportamento. E tem uma siglazinha, né? Tipo uma fórmula matemática. S, e um D de desejo, e o C de comportamento, e o R de recompensa. Então a gente vai pensar comer doces. Então, eu tô andando na rua, de repente eu vejo ali uma padaria e eu vejo um bolo. Eu nem tava com vontade de comer doce, mas eu vi aquele bolo de chocolate com ganache, né? Talvez só de eu falar para você descrever o bolo com duas camadas. Hoje eu vi no Instagram um vídeo maravilhoso de um bolo que me deu vontade, que era camada assim, né, fofinho e aquele chocolate mais belga assim no meio. A Leopoldina até deu um sorrisinho ali, ó. Deu vontade, gente, de comer um bolinho de chocolate agora? Não tinha a gente não tava com vontade nenhuma. É culpa de Maria, tá vendo, Maria? Falar de comer doce. Brincadeira. A responsabilidade é minha, que estou descrevendo. Mas o que eu quis dizer, eu trouxe aqui para vocês um estímulo, só que um estímulo mental. Eu fiz vocês visualizarem um bolo, e isso, se você despertou o quê? A segunda parte, que é o desejo. Então, uau, mais do bolo, despertou um desejo. Esse estímulo, ele pode ser, às vezes, externo ou interno. Então, se eu vejo um bolo ali na padaria, é um desejo externo. Mas às vezes eu mesmo posso pensar e imaginar um bolo, e esse é um estímulo interno. Ou às vezes, um sentimento meu, eu me sinto triste, e aí eu tenho já um hábito, um padrão de compensar minha emoção de tristeza com comida. Então eu me sinto triste e já vem um desejo de comer doces. Ou me vem uma lembrança. Eu lembro de meu avô que gostava de sobremesa e me dá vontade de comer doce. Um outro exemplo de estímulo interno, certo? E aí, o estímulo, sendo algo positivo, me traz desejo, me traz vontade e me leva ao comportamento. Então, eu estou na rua, vi o bolo, que delícia, senti, me deu desejo. Eu processei como algo positivo na minha mente. Esse desejo aqui é uma coisa muito interna, faz parte de um sentir, faz parte de uma espécie de sentimento também, né? É, eu gosto de uma diferenciação da emoção e sentimento. A emoção é mover, e de mover, nos leva a fazer algo, a tomar uma atitude. Então, às vezes, eu posso ver o bolo ali e instantaneamente eu já fico alegre, animado. Bolo! E já vou ali para o ser, para o comportamento, comprar o bolo e comer o bolo, tá? Às vezes, esse desejo aqui, ele é um sentimento. O sentimento, ele é uma mistura de pensamento com sentir. Então, eu vejo o bolo e aí
eu penso, sei lá, vamos supor que é um bolo vegano. Eu penso, pô, esse bolo é saudável e tal, e ele vem com um pouco de pensamento e sentimento. É, ou às vezes não, às vezes eu vi o bolo, inicialmente me deu uma vontade, mas aí eu lembro, poxa, esses bolos de padaria aqui é cheio de açúcar, cheio de porcaria. E esse meu pensamento interno faz com que eu não tenha desejo, eu tenha aversão. E aí some. E aí eu não passo para o comportamento de comprar. Eu vou embora. Eu sigo o meu caminho. Porque nessa parte eu até senti o estímulo atrativo, mas quando chegou aqui, nesse momento aqui do desejo, esse meu sentimento, esse meu pensamento, nessa parte da consciência, ela interviu, tá? Então vamos lá. Então, comportamento. Mas vamos supor que era um bolo vegano, eu fui lá, comprei o bolo, comi, e aí a última parte, que é a recompensa. Então eu tive o prazer sensorial, e aquilo foi recompensado, ou seja, o ciclo se cumpriu, e aí a tendência é que quando há uma boa recompensa, vamos supor que aquele bolo era maravilhoso, superou minhas expectativas. Qual a tendência? Que esse comportamento aumente ou diminui de frequência? Que aumente, né? Mas se o bolo foi péssimo, eu fui lá, senti o desejo, comprei, comi, e falei, puxa, que bolo solado, ruim. Não tive a recompensa que eu queria. Era caro ainda o bolo. A tendência é que que esse comportamento ele suma, ele diminua de frequência, beleza? Então isso aqui é a base da transformação do comportamento, é a base de tudo para transformar o nosso caráter, inclusive, porque o que somos hoje é resultado dos hábitos de vida que a gente cultivou durante a vida. Então, a forma mais efetiva de transformar a si mesmo, de viver de forma mais feliz, mais íntegra, coerente, se desenvolvendo, é a transformação dos hábitos. Não é ler sobre autoconhecimento, não, é você transformar usando essa fórmula aqui. Ou tem outros caminhos de transformar também, tá? No final eu vou ler todas as mensagens aí e tirar todas as dúvidas, tá? Só para manter o foco aqui. Então vamos lá. Então, para a gente pensar nessa transformação do comportamento, é importante que a gente compreenda que existem três camadas, ainda nessa referência do livro Hábitos Atômicos. Às vezes a gente quer transformar o resultado apenas, geralmente a gente faz isso. Eu vou fazer uma dieta, não vou comer mais doce, não vou comer mais açúcar. A gente foca aqui no resultado, né? E aí, o que acontece? A gente faz uma dieta por um mês, dá certo. Depois, a gente não consegue mais manter. Não é verdade? Quem nunca aqui tentou mudar um hábito, fazer uma coisa assim, não, não vou fazer mais tal coisa. É uma tentativa de foco no resultado. Essa é a camada mais superficial e menos efetiva para mudar. É o foco no resultado. Às vezes até funciona, mas não é o mais efetivo. A gente tem outra camada que é o foco no processos, que são os sistemas que a gente vive. Por exemplo, se eu não quero ficar comendo muito doce, o que é que eu vou fazer? Eu não vou comprar açúcar, não vou deixar açúcar na minha casa. Eu vou deixar aqui, eu tenho aqui em casa tâmaras, que é um doce, um doce saudável. Eu vou ter frutas na minha casa. Eu vou ter, eu vou fazer doces crudívoros, né? Vou fazer frutas desidratadas. Então, quando me der a vontade de comer um bolo ali, eu vou comer uma fruta desidratada. Eu vou ter prazer de outras formas. Então, eu criei na minha casa um ecossistema que favorece a minha transformação.
exige muito menos força de vontade, é muito mais eficaz, exige só um pouco mais de planejamento, certo? É isso que a gente trabalha, por exemplo, no 21 dias de suco vivo, né? Que a gente desenvolve esse hábito de germinar a semente. A semente germinada ali é um sistema. Você está germinando ali, você está em contato com as sementes, né? Você bota as folhas sem ser na geladeira, bota na água, você vê a folha, isso te convida a consumir mais folhas, enfim. Então esse é o nível de processo. E a gente tem um nível ainda mais eficaz e profundo, que é o nível de identidade. E esse tópico em específico, ele vai, a gente vai aprofundar mais, tá bom? Deixa eu só trazer aqui o sistema aqui, ó. Sistema e resultado. Que é isso. O sistema a gente trabalha no nosso ambiente, também envolve estar com pessoas, comunidades, né? Então, se você mora com pessoas, seu companheiro, sua companheira é pessoa vegetariana, come saudável, ajuda seu sistema também a funcionar de forma mais saudável. Você não comeu doce, por exemplo, né? Na prática do yoga, a gente tem um grupo da comunidade, a gente está se encontrando aqui, isso fortalece nosso sistema e fortalece também nossa identidade, tá? É, E ter um mapa é isso que eu falei para vocês. Isso aqui eu boto na minha casa, em um lugar visível e me lembra. Então ajuda o meu sistema e a minha ação, tá? E aí vamos aqui para o nível da identidade. Então agora trabalhando com o exemplo do yoga, né? É importante, gente, que a gente se veja como um praticante do yoga ou como uma praticante, que é a yogini, né? Já o praticante homem é chamado do yogi. Então, não é que a gente tenha que, não nasci na Índia, não fico lá no Himalaia, então que eu não sou yogi. Não, eu sou um praticante de yoga no tempo moderno, vivendo aqui na cidade, onde quer que eu esteja. Eu começo o meu dia com a minha prática, é a coisa mais importante para eu começar bem o dia, para me sintonizar. E eu vejo cada ação do meu dia, cada situação como uma oportunidade de crescimento, certo? Toda a minha vida, todo o meu dia é uma prática de yoga. Cada ação que eu vou fazer, né? Independente se eu trabalho em um caixa no supermercado, eu tô ali, eu tô ali presente, eu atendo cada pessoa, eu olho no olho, eu tô presente, eu pratico a presença, certo? Não precisa que ir para o mosteiro pra gente. Então existem algumas crenças, às vezes, que nos impedem de nos ver assim. E o que acontece? 95% das ações que a gente tem são regidas pelo nosso subconsciente, que está associado ao nosso ego e à nossa identidade. Então, às vezes, a gente não consegue fazer uma coisa porque a gente não se vê naquela, naquela forma, ou como merecedor, ou como não é coerente, compatível com a nossa autoimagem. Então, é muito importante a gente se perceber e criar essa imagem de praticantes, tá? Então, construir afirmações e visualizações coerentes e que tragam a prática. Porque, por exemplo, se eu digo para mim mesmo, né, eu sou um grande yogi, eu estou presente 100% no meu dia, a cada momento. Isso está muito distante da realidade. E eu, internamente, não acredito nisso. Eu preciso trazer afirmações que sejam coerentes. Tipo assim, eu busco praticar, eu pratico diariamente e consigo cada vez mais estar presente no meu dia a dia. Então, essa segunda afirmação é muito mais realista e, e tem o elemento da prática, né? Que eu pratico. Isso me chama para a prática e me ajuda a construir uma identidade e criar uma realidade de que eu esteja mais presente naquilo que eu faço, certo? Então tem que ser uma afirmação, não pode ser muito distante da realidade. Uma coisa que você realmente, né, se identifique.
para que funcione essa técnica. Vamos lá. O outro passo ligado à identidade é questionar crenças que a gente tem acerca de nós mesmos. Então, às vezes, eu tenho a crença que eu não tenho disciplina. Eu falo, muita gente fala comigo, né? Eu quero praticar yoga, mas não tenho disciplina para meditar, não consigo, é, criar o hábito. E fica repetindo isso mentalmente para ela mesma, o que ajuda a criar essa realidade infortúnia. Ou então diz, não consigo meditar, não é para mim, não tenho foco. Então, não é assim. Se você repete isso para você mesmo, você está colocando um grande obstáculo no seu caminho. Então, como é que seria? A gente tem que inverter essas crenças, essas afirmações. Se eu acredito que eu não tenho disciplina, eu vou falar, eu tenho disciplina para praticar 10 minutos no dia. E com isso, eu vou desenvolvendo gradualmente cada vez mais foco na minha vida, certo? Então eu vou questionando essas crenças, respondendo elas e botando no afirmativo, no positivo. E isso vai fortalecendo minha identidade. E eu vou tendo resultados, esses resultados vão confirmando minhas crenças e começa a ser um círculo positivo para o bem, certo? Então, esses pensamentos, essa imagem, né, elas servem de estímulo, elas despertam um desejo para o comportamento. E para finalizar esse aspecto da identidade, a gente pode visualizar-se também praticando diariamente, né? O yoga fazendo parte da nossa vida e a gente sentindo os benefícios dele a cada prática. Já visualiza agora, aproveita esse tema da identidade e se visualiza aí, você praticando diariamente, você se sentindo bem, fecha um pouco os olhos, veja você começando o seu dia, estendendo seu tapetinho, sua almofada, você se sentando, meditando, ouvindo o som dos passarinhos, você encontrando paz, e aí você meditando seus 10, ou idealmente 20 minutos por dia. Depois da meditação, você faz oração agradecendo a vida, a ser quem você é, a sua prática, a sua família, e você iniciando todos os seus dias dessa forma sagrada. Olha que maravilha, né? Percebe a força desse simples exercício? Então, é isso que a gente precisa fazer. Visualizar a gente fazendo, isso vai criando nossa identidade na nossa prática. Então, aí a gente vem agora para a parte desses comportamentos. É aqui. Meditação, yoga e a liberdade dos condicionamentos. Como a gente falou, essas quatro partes aqui do ciclo do hábito, ele é um comportamento automático. Acontece de forma. Os animais têm isso também. Isso foi descoberto com o experimento de Pavlov, com um cachorro. Ele tinha um cachorro, o Pavlov, e ele fazia o seguinte: ele pegava um sininho, ele tocava, tinininho, e aí dava a comida para o cachorro. E aí ele pegava e media a quantidade de salivação do cachorro. E aí ele fez isso um tempo, né? E aí condicionou o cachorro. Quando o cachorro via o sino, quer dizer, o S do estímulo, despertava nele o desejo da comida, né? E aí, nessa parte do desejo, o que acontecia? Ele salivava, porque ele associava o sino à comida, e ao comer e à recompensa. E aí chegou um momento que o Pavlov não, sem precisar da comida, só o sino já fazia o cachorro salivar. Então é algo que a nossa raiz, né, nossa origem animal traz com a gente, o comportamento
que é o condicionamento. Só que existe um outro comportamento que só o ser humano tem, que é o comportamento operante, que a gente opera na realidade pela nossa própria vontade, sem ser escravos das circunstâncias externas, assim como os animais. Essa é a real liberdade. E o que pode nos trazer isso cada vez mais é a consciência. Quando a gente percebe que, ok, eu fumo, isso reduz minha ansiedade, mas quando eu tenho a consciência que a longo prazo isso me faz mal, isso me dá a oportunidade de operar sobre a realidade e mudar o meu comportamento de fumar, correto? Então a meditação yoga, ele vai lhe dar mais consciência, vai te ajudar a você descondicionar, a você não ser um refém dos instintos, a gente conseguir transcender esse ciclo, que é um ciclo que vai pegar a gente na comida, que vai pegar a gente na bebida, que vai pegar a gente no sexo, que vai pegar a gente nos medos, nas ansiedades, né? Estímulo, resposta, comportamento, recompensa. Isso que é a equanimidade, né? Mais cedo na meditação que a gente viu. Você consegue sair desse ciclo, que um estímulo que você vê como positivo te gera desejo, um estímulo que você vê como negativo te gera aversão. Sair disso, isso é a arte da meditação e da presença. Beleza? Então, para a gente desenvolver esse hábito, a gente tem que quebrar algumas crenças. Então, eu vou ajudar para quem ainda não quebrou essas crenças. Uma delas é: não tenho tempo, correria, vida é muito corrida, é muita coisa para fazer. Todo mundo tem 24 horas. Todo mundo tem a mesma quantidade de tempo, né? No máximo vai ter pessoas que, beleza, vão dormir mais e outras menos. Mas todo mundo tem 24 horas. Então, não é uma questão de tempo, é uma questão, às vezes, de prioridade. O que que você coloca como prioridade na sua vida? E tá tudo bem se não é uma prioridade máxima para você. Por exemplo, a gente fez a meditação e depois ouviu o Yogananda. O Yogananda, qual a diferença entre um Yogananda, um mestre, e a gente? É só o quanto de prioridade que esse ser humano deu à autorrealização na vida. Yogananda meditava 8 horas por dia. Tá entendendo? 8 horas por dia. Se a gente fizer isso, a gente chega lá. A gente consegue também. Só que a gente não está disposto a dar 8 horas do nosso dia para meditar, para praticar yoga. E tá tudo bem. Beleza, eu consigo dar 1 hora, consigo dar 20 minutos. Mas dê algum tempo. Então, depois, a gente às vezes quer fazer as coisas, quer servir ao mundo sem antes servir a si mesmo. Eu trago a metáfora da máscara de oxigênio. Como é que você vai botar a máscara de oxigênio no outro se antes você não colocou em você? Como é que você vai ajudar alguém se você não está bem? Né? É uma loucura. Então, às vezes, eu tô cuidando de um parente que tá mal, e aí não estou praticando, parei de praticar. Mas é aí que você precisa praticar mais, porque você ajuda energeticamente. Então, a regra do avião, primeiro você coloca a máscara em você, para depois você colocar a máscara no outro. Beleza? E isso serve para qualquer coisa, não só necessariamente ajudar outra pessoa, mas no trabalho. Você quer fazer um bom trabalho, esteja bem, né? Você vai ter, sei lá, uma entrevista de emprego, esteja bem, porque tudo vai ser reflexo de como você está. E para o final, questionar uma crença, né, da prioridade. O que no final a gente leva dessa vida? A única coisa que a gente vai levar são a nossa bagagem, a nossa experiência, os nossos méritos. Então, tudo que é material, inclusive as relações, inclusive a família, né? Tudo vai ficar aqui.
É claro, a gente vai levar os bons vínculos, né? Energeticamente, né? É importante a gente estar bem com as pessoas e tal. Mas a oportunidade que a gente tem aqui de estar encarnado, conhecer o yoga e poder praticar e levar essa memória, ela a meu ver, não tem nada mais importante na nossa jornada de alma, né? Que é o que a gente está falando e fazendo aqui. O yoga é isso. O yoga, na essência, pode ser que você não acredite em reencarnação e tudo mais. E não precisa necessariamente. Você pode meditar, porque reduz a ansiedade, reduz a depressão, tá tudo bem, tá? Mas eu tô falando aqui do lugar do yoga, a origem do yoga. Então é quebrar o ciclo da reencarnação, né? Assim como também o espiritismo traz, né? Da gente evoluir e tal, ser uma pessoa melhor. Então, o yoga vai nos promover, segundo Chico Xavier, é a maior bênção que desceu dos céus para nos ajudar na experiência aqui na Terra. Por isso, porque desperta esse comportamento operante, a gente se liberta dos ser refém dos nossos impulsos. E aí a gente vai chegando aqui para o final, onde a gente vai entender as 4 leis da mudança de comportamento na prática, né? Lembra daquelas 4 partes? Estímulo, desejo, comportamento e recompensa? A gente deriva ela para 4 leis da mudança do comportamento, que é que podem ser tanto para criar um bom hábito quanto para remover um hábito ruim. Então, o estímulo. Se você quer criar um bom hábito, torne esse estímulo claro. Se você quer remover, torne-o invisível. Então, por exemplo, eu vou usar aqui já o exemplo da meditação, né, que é o foco da nossa aula, da prática de yoga. Então, se você quer tornar o claro, você pode usar o empilhamento de hábitos. Então, eu vou meditar logo ao acordar. Então, você empilha um novo hábito, meditar, com o hábito já existente, que é acordar ou antes de tomar café, ou fazer uma intenção de implementação. Você coloca um horário, de início bota um alarme, eu vou meditar tal horário nesse local. Né? Já tem claro o local para você, né? Torne-o claro, isso faz toda a diferença. Você ter do lado da minha cama, por exemplo. Se você não tem ainda, anota isso. Você precisa ter um local claro para a sua prática. Precisa ter um horário ou um empilhamento de hábitos, beleza? Na segunda parte, que é o desejo, você tem que torná-lo atraente, se você quer criar um hábito, e torná-lo desinteressante, se você quer desinstalar um hábito. Então, para a prática do yoga, o que é que a gente está fazendo agora? A gente está tornando atraente, criando dentro de você uma programação que você pensa nos benefícios, que você você pode lembrar como é que você se sente depois, que tem a ver com a sua identidade, certo? Terceira lei, torne-o fácil, que é o comportamento. Se eu quiser praticar, mas meu tapetinho tá lá no armário, não sei aonde, e aí eu tenho que ir lá procurar, depois tirar a poeira do tapete, é mais provável ou improvável que eu vá praticar? Muito, muito mais improvável, né? Então deixa ele visível, né? Deixa ele fácil ali para você. Ele até pode ser um estímulo, né? Tornar claro, você vê, ele já lembra da sua prática, um gatilho. E defina um lugar para praticar. Se você ainda não tem um tapete, eu recomendo que você compre um tapete. Quem quiser, inclusive eu descobri um tapete muito bom, que está aqui do lado. Tem uma garantia vitalícia da Ecomet. Eu vou deixar depois o link lá na descrição do vídeo, lá no grupo. Ele dura para a vida toda. Então é ecológico também isso, né? Eu já tive muitos tapetes que iam desfazendo e tal. Para mim vale muito o investimento. E é um objeto que tem um poder, tem a sua energia ali. Não mais você ter um tapete para a vida toda, né? Aquilo ali já tem uma força também, né?
enfim. E a quarta parte é torne-o satisfatório, ou se você quiser remover ele, torne-o insatisfatório. Então, no caso da meditação, para a gente torná-la satisfatória, você pode celebrar após, poxa, eu consegui, que bom, né? Celebre, faça uma oração agradecendo, um momento de você celebrar a vida, a você ter conseguido priorizar você nesse dia. Agradeça após a prática, compartilhe os seus méritos com as outras pessoas, agradeça sua família, seus amigos, seu companheiro, seus filhos, a vida, sabe? Que seja um momento de alegria, porque Deus quer isso, que a gente seja feliz, que a gente consiga ver e agradecer as bênçãos, só que geralmente a gente não vê, a gente fica na mente, a mente desejando, desejando, desejando o que eu não tenho e tal. Então, aproveite esse momento, a meditação terminou para você agradecer e abençoar a si e toda a vida, certo? Então, essas são estratégias para vocês aí implementarem para aumentar a taxa de sucesso nas meditações, a frequência, né, e o tempo que vocês meditam, tá? Nosso último tópico agora é a parte prática, que é o plano de ação para meditação, para a gente conseguir construir esse hábito sólido da meditar, para meditar e uma mudança de comportamento. A partir dessa jornada dos chakras, né, que vocês, quem participou, hum, como que vocês podem transformar esse comportamento. Então a ideia é que você, ou para remover um hábito ruim, ou se você quiser criar um bom hábito, perceber, poxa, eu não tenho um hábito de celebrar as minhas conquistas, né? Então você vai ter que escolher um hábito de cada vez. É importante isso para o sucesso da sua transformação. Se a gente for tentar fazer muitas coisas de vez, a gente acaba se embolando. É, a gente pensa nessas quatro leis das mudanças do comportamento e o que você pode fazer de forma realista, né? Então, como que eu quero criar um hábito, como é que eu torno ele claro, atraente, fácil e satisfatório? Quero remover um hábito, como é que eu torno ele invisível, desinteressante, difícil ou insatisfatório? Para quem quiser aprofundar mais nisso, no bônus do 21 dias de Yoga no Viver, tem um, tem um curso lá, né, que é os 7 dias de transformação, em que eu aprofundo em cada detalhe. Eu também recomendo o livro, né, Hábitos Atômicos. Ele está aqui. É, mas é isso, se vocês botarem no Google Hábitos Atômicos, é um livro bem interessante também, tá? E aí, depois que você mapeou essas quatro partes, você vai implementar as mudanças, botar o planejamento, né? O que é que você tem que fazer? Eu quero parar de comer doce, então eu vou trabalhar aqui o estímulo. Eu não vou deixar açúcar na minha casa, eu vou é, ter frutas secas aqui em casa para quando me der vontade, né? Eu vou deixar as frutas secas fácil para eu comer aqui. Ou então eu vou ter açúcar, só que ele vai estar difícil, ele vai estar escondido lá só se quando, sei lá, eu quiser fazer uma kombucha, que eu vou ter que fazer fermentação, aí eu vou lá e pego o açúcar, né? Enfim, aí você vai pensando nessas quatro partes. Então, é isso sobre a questão dos hábitos. E a nossa parte, o exercício de hoje que a gente vai fazer juntos, quem está aqui ao vivo, quem não tiver, que estiver vendo essa gravação, você pode fazer também com essas instruções, que é a questão da implementação do hábito da meditação. Então, você primeiro precisa perceber sua linha de base, antes de qualquer mudança de comportamento, e projetar a sua meta. Ou seja, se eu já medito hoje, eu medito, por exemplo, 3 vezes na semana, eu medito 5 minutos. Eu quero aumentar minha meta é meditar todo dia 5 minutos ou 10 minutos, tá?
Então eu tenho que ter minha linha de base, até para eu poder ver a minha energia disponível para estabelecer minha meta. Depois que eu estabeleci minha meta e eu consegui, aí depois eu penso em aumentar um pouco mais, meditar 20 minutos, que é o que eu acho que é uma prática boa, assim, começa a ser boa mesmo, é 20 minutos por dia. Que existem estudos mostrando que durante 8 semanas, se você fizer 20 minutos, você reduz em cerca de 40% sintomas de ansiedade, depressão, além de vários benefícios para a imunidade, enfim. É, é um hábito que reverbera positivamente em tudo na nossa vida, certo? Então percebe sua linha de base, projeta sua meta, é, trabalhe sua identidade, veja se tá para você, se você consegue se visualizar como uma pessoa que cuida da sua saúde mental, física, né? É, e pensar em cada uma das 4 leis da mudança do comportamento, né? Então, qual horário que eu vou meditar, pensar, lembrar dos benefícios, deixar o tapete fácil e sempre celebrar e agradecer após a prática, beleza? Então, se vocês seguirem aqui esse passo a passo e escreverem, botarem no papel, porque aquilo que não é escrito, o vento leva, tá? Então, a ideia é que você coloque isso escrito, que bote no alarme, talvez na meditação, aqui meu planejamento, o que eu tenho que fazer está aqui, e aí eu verifico se eu fiz as coisas do dia. Às vezes eu consigo, às vezes não, faltou uma coisa ou outra, mas busco nesse processo de planejar, monitorar e ajustar. Às vezes a gente tem que ajustar as nossas metas ou estratégias. Beleza, gente? Mas sem isso, sem esse planejamento, sem essa clareza, percebe que fica muito mais difícil a gente alcançar nossos objetivos? Então, um passo simples é pensar, anotar, e já é metade do caminho andado. Beleza? Eu quero agradecer aí a atenção de vocês. Espero que tenha sido útil esses conhecimentos e agora vamos à prática. Porque o conhecimento também, sem a prática, não vale muita coisa. Precisa, ele abre a porta, mas agora a gente tem que atravessar essa porta. Gratidão, namastê. E agora eu vou abrir aqui para a gente conversar e ver as perguntas.